No Walk Forward Analysis, nós testamos estratégias em diferentes períodos, mas só olhar o lucro final não basta. Precisamos de números que nos digam muito mais do que só o lucro, que nos diga realmente qual foi o cenário que a estratégia desenvolveu ao longo do período de teste. Olhar só o saldo final da estratégia e uma taxa de acerto, por exemplo, pode não ser suficiente e esconder diversas armadilhas por trás das estatísticas. É aí que entram as métricas de avaliação que vão além de uma taxa de acerto, de um saldo final e etc. E já vamos começar com a minha métrica de avaliação preferida, que é o fator de recuperação. Mas você deve estar se perguntando, Sidney, por que você gosta tanto do fator de recuperação? Muito simples. O fator de recuperação coloca em uma balança o saldo, o lucro que a estratégia teve no período, comparado com o risco que ela correu. Mas a gente não está falando só de prejuízos. A gente está falando sobre rebaixamento. Se você não sabe o que é rebaixamento, clica aqui no card que tem um vídeo falando exatamente sobre isso e os tipos de rebaixamento que tem uma estratégia. E agora, de uma maneira bem breve, vou comentar com você um pouco sobre como que é calculado um fator de recuperação. Assumindo que você já entendeu o que seja um rebaixamento ou drawdown de uma estratégia, então fica muito mais fácil para a gente poder calcular um fator de recuperação, que nada mais é que o lucro que a estratégia apresentou durante o período avaliado, dividido pelo maior drawdown que ela passou. Esse drawdown ele pode ser relativo ou absoluto, mas é muito importante que estejam as duas coisas na mesma unidade de medida. Se o drawdown que você for usar ele está em percentual, é importante que o lucro que você vai aplicar nessa fórmula também seja em percentual. E vice-versa. Particularmente, o fator de recuperação quer dizer para a gente uma relação entre retorno sobre o risco. Mas em quanto tempo a gente passou por aquele retorno e aquele risco? Por isso, eu sugiro para você fazer uma análise de fator de recuperação mensalmente ou anualmente da sua estratégia, para que você possa ter parâmetros confiáveis de retorno em relação ao risco que a estratégia correu. E, obviamente, comparar com outras estratégias. Você pode calcular o fator de recuperação anual ou mensal para a sua estratégia e para a estratégia de um terceiro. E comparar as duas para ver qual é a melhor estratégia no período. Basicamente, quando a gente tem um fator de recuperação igual a 1, quer dizer que a nossa estratégia teve retorno e risco equivalentes. Ou seja, o retorno que a gente teve, o lucro que a gente teve no período, foi exatamente igual ao risco que a gente correu naquele período. Agora, se o fator de recuperação começar a tender a 0, ou seja, menor do que 1, significa que estamos correndo riscos desproporcionais com o retorno que a gente está tendo nesse período. E igualmente vale para a ponta oposta. Se a gente está tendo um fator de recuperação maior do que 1 nesse período, significa que os nossos lucros estão superando os nossos riscos. O nosso dashboard do TradeMetric faz essa avaliação isoladamente e automaticamente para você. Ele pega o seu relatório, divide por períodos mensais e calcula o fator de recuperação para cada mês. E tira uma média. E chega para você e fala, Sidney, sua estratégia está correndo um fator de recuperação mensal de 1. Ou seja, seus retornos estão sendo proporcionais aos seus riscos. Assim, avaliando o fator de recuperação, a gente tem uma base estatística para saber se a estratégia é saudável ou não. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre o fator de recuperação, vamos falar um pouquinho sobre o fator de lucro. Bora lá. O fator de lucro nos mostra se a estratégia está tendo retornos maiores ou menores em relação aos prejuízos fechados de cada operação. Ou seja, para calcular o fator de lucro, é ligeiramente diferente. Nós pegamos a soma de todos os lucros de uma estratégia e dividimos pela soma de todas as perdas naquele período. Trocando em miúdos, isso significa que a gente está dividindo o nosso lucro bruto pelo nosso prejuízo bruto. Basicamente, o fator de lucro é uma medida de esforço da estratégia e também, assim como o fator de recuperação, pode ser analisado mês a mês. Se o fator de lucro é maior que 1, significa que a nossa estratégia está tendo retornos superiores às nossas perdas. Se o fator de lucro é igual a 1, os nossos lucros estão sendo iguais às nossas perdas. Provavelmente essa estratégia tem dificuldades em evoluir. Agora, se o fator de lucro é menor do que 1, próximo a 0 inclusive, significa que os nossos lucros estão sendo menores que os nossos prejuízos. Então temos que ter cuidado em colocar uma estratégia dessa em avaliação. Lembrando que uma estratégia pode sim ter um alto fator de lucro e ao mesmo tempo ter um baixo fator de recuperação. Cuidado, isso é um sintoma de que essa estratégia sim gera lucros, mas correndo riscos desproporcionais. Resumindo, o fator de lucro nos diz se a estratégia ganha mais do que perde, mas o fator de recuperação nos diz se esses lucros superam ou não os nossos riscos. Essas métricas são essenciais não só nos backtests, como também na aplicação do Walk Forward Analysis, pois podem servir de métricas de avaliação para aprovar ou reprovar uma estratégia na passagem de um in-sample para um out-of-sample, por exemplo.
E no próximo vídeo, vamos explorar mais duas métricas que podem nos ajudar a criar estratégias ainda mais robustas. E se esse conteúdo te ajudou, não se esquece, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para ficar atento às nossas atualizações e dá uma passadinha ali na playlist de teste de robustez, se acaso você ainda não viu. E te vejo no próximo vídeo.